Olá, sejam bem-vindos ao canal Opus Data. Meu nome é Fábio Leandro Ribeiro e hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar os environments do Integration Services para executar pacotes via job no SQL Server Agent. Primeiramente, não sei se todo mundo tem conhecimento disso, tá? Mas dá para se executar o mesmo pacote do Integration Services com credenciais diferentes dependendo do ambiente, tá? Então eu vou mostrar para vocês como separar as configurações, né, de um pacote do Integration por ambiente. Por exemplo, eu tenho ali um ambiente de desenvolvimento, tenho um ambiente de homologação, tenho um ambiente de produção. Então, eu vou mostrar como configurar sem que eu precise toda hora alterar o meu pacote ali, né? Sem que eu precise fazer alterações diretamente no pacote, tá? Então, isso deixa o seu ambiente mais organizado e mais seguro também, tá? Antes de começar, eu quero deixar bem claro, né? O Integration Services ele não é uma tecnologia nova, tá? E o Environments também, né? Não é uma tecnologia nova, né? Ele é um recurso que ele existe desde o SQL Server 2012, mas o que eu percebo hoje em dia, né? Embora ele ainda seja muito utilizado, principalmente em empresas que ainda têm um ambiente on-premises, né? Que ainda utilizam ali o SQL Server on-premises, né, fora do Azure, que tem ali um legado ainda de pacotes do integration, né, para cargas de tabelas, DWs, enfim, né? Mas eu percebo que no dia a dia, muita gente que trabalha com integration nunca usou ou nem sabe que existe esse recurso do environment. E isso acaba sendo um problema porque em um ambiente corporativo, onde você tem ali times separados, né? Por exemplo, você tem um time de dev, o DBA, você tem o time de infra, né? Você saber configurar um environment pode ser a diferença entre você ter um deploy organizado ou ter aquele caos, né, de credencial espalhada para todo lugar, né? Pelo pacote, enfim, né? Então, mesmo sendo um recurso antigo, dominar essa parte do environment é uma habilidade que ainda tem muito valor no mercado, tá? Então, como eu falei assim, né, em relação aos ambientes, né, de dev, né, de homologação, imagina o seguinte cenário: você desenvolveu um pacote do integration na sua máquina, né, local, né, fez o deploy desse pacote para produção, e aí o DBA entra em contato com você dizendo que o pacote está falhando porque a senha está errada, tá? Seria um cenário. Ou se não, imagina o seguinte: você é desenvolvedor, o DBA é uma outra pessoa, o time de infra é outro, né? E como é que você vai fazer para entregar um pacote do Integration Services sem expor as credenciais de produção, sem depender de você toda hora, que você precisa toda hora fazer a troca da senha para esse pacote, né? Vamos supor que tem uma troca periódica ali, né? Então, é exatamente para esses cenários, né, que existe ali o environment do Integration Services, né? Muita gente, como eu falei assim, ignora isso, né? E ele faz toda a diferença no ambiente corporativo, tá? Lembrando que o environment ele é um recurso que fica dentro do Integration Services Catalogs, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui exatamente onde fica, né? Nós vamos criar um juntos aqui, tá? E alguns exemplos, né, de cenários reais que pode acontecer algo relacionado a isso, tá? Vamos supor aqui bancos, instituições financeiras, né, que tenham pacotes de ETL que rodam todo dia, por exemplo, de madrugada, carregando ali as transações, né, os dados dessas transações do dia anterior, né, com credenciais de bancos restritas que só, por exemplo, o DBA conhece, tá? Ou vamos supor uma instituição de varejo ali, né, que tem uma integração de dados entre um RP, né, por exemplo, alguma coisa, um SAP, um TOTOS, né? Então tem ali essa integração entre o ERP e o Data Warehouse, por exemplo, né, o DW, onde o dev, o ambiente de dev, homologação e a produção tem base completamente diferente ali, né? Tem credenciais diferentes, tá? Então você consegue resolver com esse environment também. Em um ambiente industrial, por exemplo, onde a carga de dados para um determinado, vamos supor, para a área de BI, né, onde o ambiente de produção fica numa rede segregada com acesso restrito, então dá para resolver também, tá bom? Ou vamos supor, eu tenho uma consultoria de dados
e, né, e vamos supor, me entregam o pacote, no caso, eu sendo da consultoria, eu entrego o pacote para o cliente, tá? Sem nunca ter acessado ali as credenciais do ambiente do cliente mesmo, tá? Então eu consigo colocar uma credencial aqui local no desenvolvimento e aí depois ele usa o environment lá para alterar essas credenciais ali, tá? Então vamos ver como fazer isso aqui, tá? Eu tô com o Integration Services aberto aqui, na verdade o Visual Studio, né? Com o pacote do Integration aberto aqui, tá? Eu peguei um pacote básico aqui, tá? Eu tô com esse pacote aqui que eu nominei, coloquei o nome de Opus Data, né? Que eu criei uma base. Eu vou abrir ele aqui no SQL para vocês verem. Então tá aqui, ó. Eu tenho duas bases aqui, ó. Uma dessa chamada Power BI Curso, tá? Dois databases, né? O Power BI Curso e esse DW Opus Data, tá? Que eu criei só para verificar esse modelo. Aqui, ó, eu peguei um script básico também aqui, só de uma tabelinha de vendas aqui, tá? Eu vou executar aqui só para vocês verem o que tem nessa tabela. Então, são esses dados que eu vou levar para a mesma tabela, tá? Eu criei a mesma tabela nessa base aqui no Opus Data, só para demonstrar, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, vou expandir aqui só para mostrar para vocês. Tá? Então, eu tenho aqui aqui, ó, F vendas, tá? Se eu pegar aqui já está no Opus Data aqui, ó, vou colocar vou executar só para vocês verem aqui, ó, não tem nada nessa tabela, tá? Ela está em branco, então nós vamos colocar os dados lá com o Integration nessa tabela, tá? Então voltando aqui para o Integration, ele faz exatamente isso, tá? Então ele está jogando da base Power BI Curso para a base DW Opus Data, só que para a mesma tabela, tá? Da F vendas. Se eu clicar aqui, ó, vou abrir aqui, ó, os mappings, tá? Então ele está levando lá daquela do Power BI para Opus Data, tá? Com os mesmos campos, tá tudo ok aqui, maravilha. Então, como que eu faço primeiramente aqui no meu pacote, tá? Então vamos supor, aqui eu tô local na minha máquina, né? Eu sou o desenvolvedor e eu estou criando um pacote local aqui, só que esse pacote eu vou ter que fazer o deploy lá em produção depois, e aí lá ele vai ter que ser utilizado um usuário e senha, por exemplo, tá? Para execução desse pacote. Então eu posso vir aqui, eu vou criar parâmetros dentro desse pacote, tá? No meu caso aqui, ó, eu vou vir aqui no SQL só para mostrar para vocês, ó. Eu vou conectar aqui. Eu estou usando aqui o Windows Authentication, tá? Mas geralmente em ambientes corporativos tem também, né? Verificação via Windows Authentication, mas geralmente é criado aqui um SQL Server Authentication, tá? Com usuário e senha mesmo, principalmente quando você separa por áreas ali, né? Então tem a área de BI, tem a área ali de infra, né? Tem a área do DBA. Então, geralmente ali cada área vai ter ali o seu usuário e senha, tá? No caso aqui o meu é o Windows Authentication aqui, eu vou usar ele só para demonstrar, mas daí eu vou mostrar no pacote ali como utilizar com usuário e senha, tá? Então, voltando aqui para o pacote, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um parâmetro, eu vou criar os parâmetros aqui, tá? No pacote, tá? Vou vir aqui, ó. Vou vir nessa abinha parâmetros, tá? Não tem nada criado aqui ainda. Eu vou vir nessa primeira opção aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, essa primeira opção que ele adiciona um parâmetro. Essa segunda opção ele deleta, tá? O parâmetro. E essa terceira, ele seria as configurações para adicionar, né, configurações aos parâmetros, tá? Então eu vou vir nessa primeira opção aqui, ó, adicionar um parâmetro, tá? Eu vou colocar um nome nele aqui, ó, vou clicar duas vezes, vou colocar aqui, ó, usuário. Tá? Vou colocar sem acento, tá? Aí o tipo dele vai ser uma string, tá? String. E aí o valor dele vai ser o meu usuário aqui, tá? Deixa eu só pegar o mesmo usuário do banco aqui. Seria Fábio LR / Faleri aqui, tá? Eu tenho que colocar o domínio também, tá? Então, voltando lá, ó. Fábio LR / Faleri, tá assim, tá?
E aí aqui eu aponto se ele é sensitivo ou não, tá? Se ele vai tem que ser obrigatório ou não, tá? Então no required aqui eu coloco true, tá? Maravilha. O sensitive não precisa colocar. No caso a gente vai utilizar esse sensitive só para senha, tá? Para não ficar aparecendo a senha para todo mundo ali. E aí eu criei esse parâmetro do usuário e eu vou adicionar um novo aqui, ó. Um novo parâmetro que vai ser a senha, tá? A senha. No caso aqui eu vou colocar também uma string, tá? Se eu escrever a senha aqui, ó, vou escrever qualquer coisa aqui, tá? Tá vendo? Tá aparecendo ali. Então, se eu colocar aqui o sensitive, ó, como true, olha lá, ele já vai colocar o asterisco ali, tá? Então daí sim eu consigo colocar a senha aqui sem que apareça para as pessoas, tá? Maravilha, tá? E aqui o required também eu vou colocar como true, tá? Que ele vai ser obrigatório esses dois parâmetros aqui. Uma vez criado os parâmetros aqui, tá? Eu tenho que apontar esses parâmetros para o meu Connection Manager lá, que é a conexão que está utilizando aqui no pacote, tá? Então volto aqui para minha abinha, ó, do Control Flow, tá? Aqui eu tenho os dados aqui e eu tenho aqui, ó, os Connection Managers aqui embaixo, das duas bases que estão sendo utilizadas, tá? Uma pro Power BI Curso, se eu clicar aqui, ó, está utilizando aqui o Connection Manager Power BI Curso, tá? E a outra aqui do Opus Data, ó, localhost da IW Opus Data, tá? Então, são essas duas conexões aqui embaixo, tá? E aí, eu tenho que dizer que eu quero colocar isso no meu Connection Manager. Então, eu venho aqui, ó, vou clicar aqui no meu Opus Data, tá? E aí, ele abriu aqui no Properties. Se o Properties de vocês não estiverem aparecendo, tá? Vou fechar aqui, ó. Vocês clicam em cima do Connection Manager e aperta F4. Espera aí que o meu não está funcionando aqui. Deixa eu colocar aqui em Properties mesmo. O meu F4 não está funcionando, mas só de clicar o F4 ele já aparece aqui, tá? E aí aqui no meu Properties, do meu Connection Manager, eu vou localizar aqui, ó, Extensions. Deixa eu só ver aqui onde que ele fica. Aqui, ó. Extensions não, desculpa, Expressions, tá? Então, o Expressions, eu clico aqui, ó, eu expandi ele, tá? Eu vou clicar aqui nos três pontinhos, maravilha. E aí agora aqui eu vou colocar esses dois parâmetros que eu criei lá em cima, tá? Então aqui no Property, ó, eu venho aqui, vou clicar nessa setinha, eu vou colocar o primeiro que seria o usuário, tá? Então, descendo aqui, ó, eu tenho aqui, ó, username, eu tenho username, server name, tem aqui, ó, password que a gente vai utilizar depois, tá? Então eu venho aqui nesse username e aí aqui no Expressions eu tenho que apontar para esse que eu criei aqui na abinha de parâmetros, tá? Então eu venho nos três pontinhos, ele vai abrir essa tela aqui, tá? Aqui na variáveis e parâmetros eu vou expandir aqui, ó, no mais. E aí eu tenho aqui, ó, usuário e senha, que são aqueles que eu acabei de criar ali, tá? Eu vou pegar de usuário, que é a que eu estou utilizando ali agora, vou arrastar aqui, ó, para expression, tá? Ele marca como um arroba package usuário. E aí eu tenho que vir aqui, ó, evaluate expression, tá? Eu clico aqui, ele já validou aqui o valor que eu tinha colocado lá. E aí eu dou um OK. E aí ele já colocou aqui, tá? E eu faço a mesma coisa agora para a senha. Vou vir aqui, ó, password, tá? Venho aqui nos três pontinhos, vou expandir aqui, vou pegar a senha, vou jogar aqui para baixo e vou colocar o evaluate, que ele vai mostrar como estava com o sensitive lá, tá? Ele mostra só os asteriscos. E eu vou dar um OK e vou dar um OK também aqui, tá? Então, vou dar um salvar aqui, tá? Aqui, localmente, eu já coloquei ali, já setei, né, os parâmetros no meu Connection Manager. Se eu executar aqui, tá? Eu vou dar uma carga só para demonstrar, localmente, executando aqui, só para mostrar, né, que está funcionando o pacote. Eu posso vir aqui e clicar em cima direto
vamos supor que eu tivesse várias tasks aqui, ou alguns containers, tá? Eu quisesse executar só essa, eu poderia clicar em cima com o botão direito e vir aqui, ó, Execute Task, tá? Mas no nosso caso aqui só tem essa aqui, eu posso vir direto aqui em Start também, tá? Ou direto aqui, ó, no pacote, tá? Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, eu tenho Execute Package aqui, tá? Sem problemas, tem todas essas formas de executar, tá? Então eu vou dar um Start aqui. Ele já rodou ali, ó, já deu a carga, tá? Já deu verdinho aqui também. Para parar, eu posso vir aqui em cima ou clicar no link aqui, tá? Ele já vai parar. E aí eu vou lá naquela tabela para verificar, tá? Nessa F-venda se ele deu a carga, ó. Opa. Cliquei errado aqui. Ó, dei um F5 aqui, tá, pessoal? Ele já deu a carga ali, ó. 1844 registros, tá? Maravilha. Então eu vou só fazer o seguinte, vou dar um Ctrl C aqui, eu vou só truncar essa tabela para a gente fazer um novo teste lá, tá? Então vou truncar ela. Se eu executar aqui novamente, ó, opa, desculpem, deixa eu colocar isso aqui em maiúsculo, deixa eu dar um espaço aqui para ficar melhor. Ó, já está sem os dados, tá? Então, maravilha, o pacote está funcionando, tá? No caso aqui, eu coloquei aqui desculpa, os parâmetros no Connection Manager de destino, tá? Percebam que eu não coloquei no de origem, tá? É no de destino que eu preciso setar isso, tá bom? Então eu vou salvar aqui, eu já salvei, tá? E agora eu tenho que fazer o deploy desse pacote lá no Integration Service Catalogs, tá? Vou fechar ele aqui. Então eu vou aqui para o meu Management Studio aqui do SQL Server. Vou minimizar aqui, ó, os database. Eu venho aqui, ó, Integration Service Catalogs, tá? Eu vou fazer o deploy dele. Eu não tenho nada aqui criado. Vou criar aqui um projeto novo, tá? Então vou criar aqui, ó, um Create Folder. E esse vai ser, eu vou colocar aqui como Environment Test, tá? Só ver se eu escrevi certinho. Ok, maravilha. Então eu criei aqui a pastinha do projeto, tá? Vou expandir aqui, ó. E aí aqui que fica o environment, tá? Tá aqui embaixo, ó. Os projetos eu importo aqui para essa primeira opção. E o environment fica aqui, ó. Ele não vai ter nada aqui, tá? Porque não está criado ainda. E nos projetos aqui também nada, porque eu não importei nenhum pacote para cá ainda, tá? Então eu vou vir aqui, clicar com o botão direito em cima de Projects. Vou vir aqui, ó, Import Packages, para importar aquele pacote lá do Integration, tá? Vou colocar para não aparecer mais essa parte aqui. Vou dar um Next. E aqui eu tenho que localizar aquele pacote, tá? Por padrão, o Visual Studio, ele, quando nós criamos aqui no Data Tools, né? Nós criamos os projetos, ele cria uma pastinha de repositório no meu usuário local, tá? Então, se vocês quiserem que ele salve em lugar diferente, quando estiverem criando o seu projeto lá no Visual Studio, já tem que colocar logo no início, né, setar uma pastinha nova lá, tá? No meu eu deixei no meu usuário mesmo, tá? Então eu tenho que vir aqui no Browse, eu vou localizar meu usuário, tem aqui, ó, uma pastinha Source, tá? E aí aqui eu vou pegar aquele que seria esse aqui, tá? Do Opus Data, maravilha. E aqui eu só vou dizer em que pasta está o pacote, tá? Não vou apontar para o pacote ainda. Vou dar um OK. E aí eu vou dar um Next aqui. E aí agora sim eu tenho que, se eu tivesse mais pacotes, eles apareceriam aqui, tá? No caso lá só tem um. Eu marco esse pacote, vou para o Next. Aqui eu vou colocar um nome para o projeto, tá? Vou colocar aqui o mesmo nome que eu coloquei ali na pasta, tá? Vou colocar só env aqui, ó. Env test, tá? Vou dar um Next. Aqui também não vai ter nenhuma configuração, tá? É tudo Next aqui. Então, Next. Aqui tem o Review e eu só vou converter isso agora. Deu OK. Quando eu apertar o Close, aí que ele vai fazer o deploy, tá? Do pacote. Aí vem essa parte aqui do Wizard, tá? Eu vou colocar aqui para não aparecer mais esse Wizard.
Vou dar um next. No caso, seria essa primeira opção aqui, como eu estou utilizando um pacote local aqui, né? O meu ambiente aqui não é em cloud, tá? Não é na nuvem, é um ambiente on-premises mesmo, tá? Se eu estivesse utilizando do Data Factory, tá? Ou do Synapse lá no Azure, aí eu poderia marcar uma dessas duas opções, mas não é o caso, tá? O meu é local mesmo. Então eu vou aqui para o Next. Aqui no caso eu só tenho que conectar. Maravilha, ele já localizou aqui o caminho. Vou para o Next e Deploy. Maravilha, ele fez o deploy ali, vou fechar. E aí eu vou dar um refresh aqui, ó. Ele já apareceu um maisinho ali, tá? E aí tá aqui, ó. O pacote, eu vou expandir aqui, ó. Seria esse pacote aqui, tá? Tudo que tiver extensão .dtsx é um pacote do Integration Services, tá? Então seria esse pacote. E aí vamos supor que eu quisesse executar esse pacote aqui direto, tá? Sem as respectivas credenciais, tá? Eu vou clicar aqui com o botão direito, tá? E vou vir aqui ó, em Execute. Ele vai abrir aqui essa parte. Aí podem ver que ele já de cara, ó, ele já me deu uma mensagem aqui, ó, tá? Dizendo que eu tenho que tenha certeza que o parâmetro senha, né, esteja setado, tá? No caso aqui, ó, usuário e senha, podem ver que ele tá sem nenhum valor, né? Então eu poderia vir aqui, tá? Clicar aqui, ó, e colocar o valor na mão, tá? Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero que isso fique automático, tá? Para toda vez que eu executar, ele pegar e executar com as credenciais ali, sem que eu tenha que colocar isso na mão, tá? Então aqui também a mesma coisa para o usuário. Ó. Se eu vier aqui, ó, ele já identificou ali, né, aquele valor, como ele não tem o sensitive, tá? Ele já está aparecendo ali, mas a senha não, ó. Tá vendo? Eu teria que digitar aqui. E aí podem ver que aqui embaixo, ó, eu tenho o environment, mas ele está desabilitado, ele não aparece para mim. Por quê? Porque nós não temos nenhum criado aqui ainda, tá? Então a gente vai fazer isso, vai criar o environment, e aí eu vou mostrar para vocês como a gente consegue executar ele tanto manualmente aqui, daí ele já identifica, tá? E depois nós vamos agendar vamos criar um job aqui, agendar uma atualização via job, e aí lá no job também isso aqui precisa ser setado, tá? Então eu vou dar um cancel aqui, e aí eu venho aqui no environment, e aí eu vou criar um novo aqui. Vou clicar com o botão direito, venho aqui, ó, create environment, e aí eu vou colocar um teste aqui, ó, SSIS teste, tá? Vou colocar um pouco diferente ali, vou dar um OK. Maravilha. Ele criou aqui, tá? O environment. E aí eu vou clicar duas vezes nesse environment. E aí aqui ele dá as informações gerais, né? Então, e agora eu venho aqui em variáveis. E aí agora eu vou criar, né, as variáveis as mesmas que aquele pacote tem, usuário e senha, tá? Geralmente por padrão usuário e senha ali. Lembrando que, vamos supor, se eu tivesse num ambiente corporativo, isso aqui, né, já não seria eu o desenvolvedor que iria fazer, tá? No caso seria ali o responsável ali, ou o DBA, né, ou a equipe que vai executar, que cuida ali da execução dos jobs, se for uma equipe de infra ou coisa do tipo, tá? Então são essas pessoas que vão criar o environment, tá? Ou se for ali um desenvolvedor que ele já tem acesso, tem permissões para fazer isso, né, no ambiente da sua corporação, aí tudo bem, é tranquilo, tá? No caso aqui então eu vou criar a variável primeiro de usuário, tá? Para ficar diferente um pouco, eu vou colocar só user, tá? E aí eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz lá no pacote, tá? Falar para ele, olha, é uma string, tá? Aqui na descrição não preciso colocar nada, seria uma descrição mesmo. O valor eu coloco, tá? Então vou colocar aqui, ó, Fábio LR barra tá? Não preciso colocar o sensitive. E aí o da senha sim, né? Vou colocar aqui, ó, password, tá? No caso eu já marco aqui o sensitive, tá? Vou dizer aqui que ele é uma string.
e aqui eu coloco a senha. Tá. No caso aqui, tá? Vamos supor que eu sou o DBA ou a equipe de infra, aí eu vou colocar o usuário e senha da minha área que vai ser utilizado para executar o pacote, tá? Lembrando que esse usuário e senha que eu estou colocando aqui, ele tem que ter acessos nas tabelas que estão nos bancos que estão sendo utilizados lá dentro do pacote, tá? Então o usuário que está sendo utilizado aqui, ele tem que ter acesso ali para importar os dados, para, né, sobrescrever, né? Enfim, tem que ter a opção de fazer ali read, write, update, né? Select, tudo, né? Delete, tudo, enfim, né? Então essas credenciais aqui tem que ser, né, suficientes ali, né, para fazer tudo isso, tá? Se eu não tiver, né, essas credenciais aqui, vamos supor, estou colocando um usuário aqui que não tem acesso ali, ou o banco, ou as tabelas, aí não vai funcionar, tá? Então, por isso que geralmente, né, é executado ali tanto pelo DBA ou pela equipe de infra que tem as credenciais maiores ali, tá? Então, no caso aqui eu criei, tá? Eu vou dar um OK. Maravilha. Ele criou aqui, então eu vou clicar aqui só para mostrar para vocês, tá? Vou clicar novamente, só para mostrar, ó, aqui, tá? Tá criado, deu certo. Então, eu criei ele, maravilha. E agora eu tenho que usar esse environment no meu pacote, tá? Então, vamos supor que eu fosse executar por aqui e tentar apontar naquele espacinho que já tem ali que o environment estava desabilitado. Então, eu vou clicar aqui, ó. Vou vir aqui em Execute, tá? E aí, ó, podem ver que ainda está desabilitado. Por quê? Porque não é por aqui que eu aponto ele ainda, tá? Podem ver que se eu vier aqui, ó, ainda não tem a opção de eu apontar nada para o environment aqui, tá? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, clico com o botão direito, venho em Configure. Aí agora sim ele aparece ali para mim, tá? E aí, só que antes de eu colocar aqui, ó, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos só para mostrar, ó. Eu tenho aqui, podem ver, ó, que dá para eu editar o valor, né? Eu escrever aqui, só que eu não quero utilizar essa opção de o que eu tenho que escrever, senão toda vez eu vou ter que escrever isso aqui. Toda vez que eu vier executar ou que um job for executar, ele vai dar erro ali porque teria que colocar manualmente. E eu quero usar essa opção que está aqui embaixo, ó. Use Environment Variable, tá? Então isso aqui tem que estar habilitado para mim. Como que eu faço isso? Eu vou dar um cancel aqui. Eu venho aqui, ó, em referências, tá? Vou clicar aqui. E aí aqui eu adiciono o environment. Eu venho aqui em add. E aí aqui eu encontro ele, ó, já até apareceu ali, tá? Para mim, ó. Eu vou expandir, vou apontar para o environment aqui. Vou dar um OK. Olha, ele já apareceu aqui. E vou dar um OK aqui, ó. Ele vai fechar. Fechou ali, e aí eu tenho que, mais uma vez, eu vou só entrar aqui, olha, podem ver que estava aqui no env test, tá? Que é quando eu setei ali, cliquei para setar, ele já foi para o env test. Se eu vier aqui no Opus Data agora, ó, vou clicar aqui no env test só para, é que aqui vai abrir o configure de novo, mas só para mostrar, tá? Aí, ó. Agora aqui, ó, podem ver que está ali o usuário, senha, né? As referências já estão aqui, tá? E aí, se eu vier aqui agora, por exemplo, ó, agora já está aparecendo aqui para mim, tá? Só que eu não vou colocar aqui ainda, senão ele já vai setar ali, porque eu quero mostrar para vocês aqui, ó, na parte da execução. Vamos supor que eu fosse executar aqui, tá? Eu venho aqui executar. Ali, ó. Podem ver que ele não está marcado, tá? Porém, ele já habilitou aqui, ó. E já está até mostrando o environment family, ó. Se eu colocar aqui, ó, clicar, ele não vai fazer nada, tá? Eu cliquei aqui, ó. E ele pode ver que ele não assumiu nada aqui. E também se eu clicar aqui, ó, tá? Não vai aparecer nada, tá? Se eu ver aqui no usuário, aqui já aparece, o usuário já estava aparecendo mesmo, mas no caso da senha lá, tá? Então, por mais que ele já tenha habilitado, ele ainda não está trazendo, porque, como eu mostrei na tela anterior ali, a gente vai ter que colocar aqui na parte do projeto antes, tá?
Então eu vou até desmarcar isso aqui, vou dar um cancel, tá? Então eu volto aqui no teste, vou clicar aqui no configure dele. Ele vai abrir ali, tá? Como eu falei, a referência já está aqui, ó, ele já está criado ali. E aí agora sim eu venho aqui, vou clicar nos 3 pontinhos, não vou usar essa opção, vou marcar essa opção do environment, pode ver que agora já está aparecendo. E aí eu vou dizer qual variável eu quero, né? No caso aqui, deixa eu só verificar qual que eu peguei aqui. A primeira é a senha, então deixa eu pegar ele aqui. Então, a senha é o password aqui, tá? Vou dar um OK. Olha, ele já colocou aqui. E o do usuário aqui, a mesma coisa. Vou vir aqui, ó, user. Vou dar um OK, tá? Ele já marcou ali. E eu vou dar um OK agora. Maravilha. Se eu clicar de novo aqui, ó, ele já salvou lá, tá? Ó, já tá salvo ali. Maravilha, tá tudo OK. E aí agora, aqui no meu pacote, se eu clicar aqui, ó, não vou nem colocar no configure, vou colocar no execute direto, tá? Aqui, ó, vou marcar o environment, olha lá, ele agora sim, ele já mudou, tá? Podem ver que não aparece mais aquelas opções, tá? Se eu clicar aqui, ó, para ver, ele ainda aparece daquela mesma forma, mas podem ver que ele já reconheceu ali o password user, tá? Já está aqui, ó, ready. Se eu der um OK aqui, ó, ele vai rodar o pacote. Ele vai executar o pacote, tá? Então, só para fazer um teste aqui, ó, ele vai dar aqui essa mensagem, tá? Dizendo se eu quero abrir o relatório para verificar, né, o resultado dessa execução, tá? Então, would you like to open overview report now, né? Perguntando se eu quero abrir o relatório agora. Eu vou colocar um yes aqui, que ele já vai abrir para mim o relatório da execução. E aí podem ver aqui, ó, deu aqui, ó, um succeed, tá? Pode ver aqui o status, succeed, maravilha, né? Dizendo de qual tabela foi, né? Para qual foi, enfim, deu certo. Se eu vier aqui na tabela, tá? Que seria essa aqui, vou executar aqui, ó. Ele deu a carga lá, 1844 linhas, tá? Eu vou mais uma vez truncar ela para a gente fazer o teste pelo job agora, tá? Então eu vou apagar os dados. Podem ver aqui, já não tem mais nada aqui, tá? Então agora aqui no pacote, né, ele já está ok, tá? Então, no caso aqui, se eu for executar, toda vez que eu for executar manualmente, tá? Se eu vier aqui novamente, ó, eu tenho que marcar toda vez aqui, tá? O environment. Então não é essa a ideia, não é uma vez ou outra, olha, eu preciso dar uma carga aqui porque aconteceu um erro, vou executar aqui, maravilha, vai lá, executa e marca aqui. Mas a ideia é que se for automatizar isso via job, tá? A gente vai apontar para esse environment lá no job e aí não vai precisar ficar fazendo isso manualmente, tá? Então eu vou dar um cancel aqui só para mostrar para vocês. E aí agora aqui no Server Agent, vou expandir aqui, ó. Podem ver aqui que os meus jobs, eu só tenho esses dois aqui, na verdade que são os jobs do SQL mesmo aqui, tá? Não é nada meu, só tem esses dois. Então eu vou criar um novo aqui, vou clicar com o botão direito em Jobs, New Job. Vou colocar aqui, ó, carga DW test, tá? Só para... No caso do meu Alder, eu vou deixar esse aqui mesmo, tá? Aqui na categoria, por padrão, não precisa colocar nada, mas por padrão eu sempre coloco Data Collector. Vou aqui no Steps, e agora eu vou criar o Step para apontar para esse pacote aqui, tá? Então, vou colocar aqui New. Vou colocar aqui Executa. Pronto. No caso do type aqui, eu tenho que dizer que é para executar um pacote do integration, tá? Então eu venho aqui, eu vou expandir isso aqui, ó. Aqui, ó, SQL Server Integration Service Package, tá? Ele, por padrão, ele já coloca o account ali, tá? O SQL Server Agent, tá? O Service Account. E aí aqui ele já fala para mim que eu estou puxando isso do catálogo do Integration Service, tá? Se eu fosse puxar de alguma coisa aqui,
um pacote local, coisa do tipo, tá? Não, mas não é a ideia, né? O negócio é para automatizar aqui, olhando para o Integration Service Catálogos, então já está correto, tá? O server aqui, eu vou colocar o meu mesmo, que seria aqui o Fábio LR, tá? Fábio LR, tá? No caso aqui, eu recomendo que sempre que vocês tiverem o nome do servidor, melhor clicar aqui, tá? E já escrever, do que clicar na setinha para expandir, ou clicar, né? Porque quando você clica aqui para expandir, nossa, demora pra caramba para aparecer a lista ali, dependendo do local aí do sistema, tá? No caso aqui no meu, como eu falei, é o Windows Authentication mesmo, mas se tivesse, né, um SQL Server Authentication aqui, era só colocar aqui a segunda opção, tá? Mas não é o caso. Como eu coloquei aqui que ele está puxando do catálogo, tá? Ele já me dá aqui a opção para colocar o pacote, né? O caminho do pacote, tá? Então eu venho nos 3 pontinhos aqui, e aí eu vou apontar lá ó, já está aqui, né, no catálogo do Integration. Eu vou só expandir aqui até chegar no DTSX aqui, tá? Que é o pacote. Vou dar um OK, ele já mapeou ali, tá? Pode ver que aparentemente está tudo certo, mas quando der um OK aqui, ele vai falar, ó, esse pacote aqui usa, né, parâmetro lá, você precisa colocar o environment nele, colocar esses parâmetros aí, né? Então, no Advanced aqui, ó, vou só colocar aqui para, se der certo, sair do job reportando sucesso, tá? Então, vou voltar para cá, vou dar um OK, ó. Olha lá, ó. Parâmetro usuário, tal, né? Usa o environment, tal, tá? Então eu tenho que marcar ele aqui. Então eu vou dar um OK, ó, ele deu aqui, ó, error occurred, tá? Eu venho aqui nessa parte, então, nessa abinha, ó, tem aqui, eu tô na package, eu venho nessa do lado, configuration. Eu venho aqui, aí pode ver que os parâmetros estão aqui, e aí eu faço a mesma coisa que eu fiz na execução manual lá, tá? Eu marco o environment aqui, ó. Vou marcar ele, tá? Ele já assumiu lá, ó, password user, né? Se eu voltar aqui para tudo, tá tudo OK agora, vou dar um OK. Agora sim, né, ele criou o step para mim ali, tá? E aí eu vou colocar aqui no schedule, eu vou colocar um horário fictício aqui, né, que eu vou executar manualmente esse job só para demonstrar, mas vamos supor que fosse realmente schedular um horário aqui, tá, para executar todo dia, coisa assim, tá? Então vou colocar aqui diário, por exemplo, aqui já deixo na opção recorrente mesmo, já está habilitado, tá? Aqui eu tenho a opção de semanalmente, mensal, né, semanal, e o diário, vou colocar diário aqui, então vai executar cada um dia, todo dia, vamos supor, sei lá, 7 horas da manhã, tá? Aqui eu não preciso colocar a parte de starting ending, tá? Porque ele vai executar só esse horário aqui, tá? Se eu tivesse um outro job aqui, um outro cenário que fosse executar isso aqui diariamente, mas, sei lá, a cada 1 hora, por exemplo, tá? Aí eu poderia colocar a cada 1 hora, só que é para executar das 8 da manhã até as 10, então eu poderia colocar aqui, tá? Mas não é esse o cenário, tá? Eu vou voltar aqui. E no caso do start date, a data que eu estou criando, e se tiver isso aqui for só por um período, pode colocar um end date, mas não é o caso também aqui, tá? Então vou dar um OK. Maravilha, está criado. Então, teoricamente, ele vai executar todos os dias às 7 da manhã, tá? Só um detalhe aqui. Coloquei diário mesmo, tá bom, maravilha. E aí, no caso aqui, as demais abas aqui seria de alertas, notificação, se quiser colocar um e-mail para caso dê erro no job, coisa do tipo, tá? Mas a gente não vai precisar disso agora. Vou dar um OK para criar o job. Maravilha. E se eu expandir aqui, ó, ele já aparece aqui, tá? Escrevi errado aqui, mas tudo bem. Escrevi caraga, mas deixa eu já corrigir isso aqui, né? Pronto, carga. Maravilha. Pronto, carga DW test, tá? Ou se eu quiser clicar no Job Active Monitor aqui, ó, clicar 2 vezes, ele já aparece aqui também, tá? Vou expandir isso aqui. E aí, ele tá, né, aqui, ó, last run, ele nunca rodou, então tá como never, tá? E aí tá falando assim, ó, quando vai ser a próxima vez que ele vai executar, tá? Não tem ainda nenhum status aqui de succeed ou fail, porque não foi executado ainda. E eu vou executar ele manualmente aqui, não vou esperar
o dia seguinte para executar. Vou clicar aqui com o botão direito em cima dele e vem aqui, ó, Start Job at Step. Ele fala assim, at Step, porque se eu tivesse vários passos dentro desse job, né, tivesse lá 1, 2, 3, 4, 5, eu poderia escolher por qual eu quero começar. Mas no nosso só tem um aqui, não tem problema. Então eu vou vir aqui, ó, nessa opção e vou executar. Maravilha, ele executou lá, tá? Então imaginem que, olha, esse pacote nós fizemos o deploy com o usuário ali do desenvolvedor, usuário e senha do desenvolvedor, que ele usou lá local para ele, tá? E aí depois que foi feito o deploy, a equipe ali, o DBA, a equipe de infra, utilizou o environment para usar a senha que eles usam padrão ali para executar todos os pacotes, por exemplo, tá? E aí para mostrar para vocês que funciona também, tá? Se eu vier aqui na tabela, então eu venho aqui, ó, já está lá com os dados, populou novamente, tá? 1844 linhas, tá? Então ele funciona perfeitamente. Para eu verificar o status do job, né? Eu posso clicar com o botão direito aqui, tá? Em cima dele, vem aqui, ó, View History, o status da execução, no caso aqui, tá? Então eu venho aqui, ó, ele executou com sucesso, maravilha. Vamos supor que tivesse dado erro, tá? Se eu for o owner do job, eu clicar duas vezes aqui, ó, eu sendo o owner aqui, eu consigo clicar no View Job History por aqui, ele vai aparecer para mim. Mas se eu não for o owner, ele não aparece aqui, tá? Isso aqui fica desabilitado. Mas aqui por fora ele aparece. Se eu clicar com o botão direito, o View History, ele aparece para mim aqui, tá? Então seria isso, pessoal. Deu certo aqui, tá? É um ambiente que, como eu falei, né, não é novidade isso, não é uma ferramenta nova, não é uma feature nova, tá? É uma coisa bem antiga, mas que ainda é bastante utilizado no ambiente corporativo ali, né? Ainda tem um valor de mercado, tá? Ainda é um método de segurança, de organização para as empresas aí, tá? Então, se você trabalha ali, né, no dia a dia com Integration Service, né, no ambiente corporativo, né, com certeza ou já passou ou vai passar por uma situação dessa, tá? Então, espero que esse vídeo ajude aí, tá? Obrigado e até a próxima.